Os dois processos iniciais de disciplina a gente fala com o filho, fala muitas vezes, o filho não ouvindo, a gente produz uma dor. Essa dor pode vir pela vara ou pela punição. A Bíblia sugere, durante um tempo, que seja feito pela vara. Literalmente uma varinha. Né? A varinha de marmelo, a varinha de pêssego, uma varinha. A gente produz uma dor, tá? A vara não é mágica. Gente, a Bíblia faz muito sentido. A Bíblia ela não emburrece ninguém. Pelo contrário. A Bíblia ela abre o nosso entendimento e ela é confirmada pela ciência. Tudo aquilo que a Bíblia traz como fato, como verdade, é confirmado mais cedo ou mais tarde pela ciência. Dá para você corrigir alguém, um ser humano, se você não produzir algum tipo de dor? Queridos, o ideal é que o ser humano aprendesse só por ouvir. Mas o único que fez isso foi o nosso Senhor Jesus. Ele foi o único ser humano que aprendeu por ouvir. Quem não aprende por ouvir, aprende por sofrer. Então a Bíblia propõe que a gente eduque a criança desde cedo, entendendo essas duas coisas. O filho que ouve por ouvir, o filho que aprende por ouvir, 100 vezes melhor. Mas tem filho que não dá conta de aprender só por ouvir. Ele vai ter que sofrer algum tipo de dor. Por que a Bíblia propõe a dor? Por que a Bíblia propõe a vara? Porque a vara produz dor e a dor produz arrependimento. Então o que nós queremos, acima de tudo, é alcançar no coração da criança um coração que sabe ouvir a gente. Um coração, uma mente, o que a gente quer na criança? Uma mente que pensa, mas também uma mente que se sujeita. Uma mente que está ali, colocada debaixo de alguém. Deixa eu explicar algo para vocês, do quanto é sério esse assunto. Quando Deus criou todas as coisas no início, antes de ter criado o homem, Deus criou uma multidão, uma miríade, é um número incontável de anjos. Dentre esses anjos, havia alguns arcanjos. O que são arcanjos? São anjos que têm, digamos assim, uma responsabilidade sobre outros. É como funciona num exército, por exemplo. São títulos de responsabilidade. Então nós temos o arcanjo Miguel, o arcanjo Gabriel, e nós tínhamos Satanás. Só que Satanás, ele se rebelou contra o Senhor. Ele se rebelou de que maneira? Ele quis ser igual a Deus. Mas Satanás era criação. E uma criação nunca vai ser criador. Vai ser sempre criação. Então, o que difere o criador da criação é que o criador, ele é independente, ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. A criação, ela é completamente sujeita ao criador. Faz sentido para vocês? Então a natureza do diabo é uma natureza de independência, de autonomia. Quando ele quer ser igual a Deus, ele está dizendo mais ou menos o seguinte: eu decido, eu faço, eu resolvo, sou eu que digo o que eu quero ser. Quando ele diz que ele quer ser igual a Deus, é exatamente isso que ele está fazendo. O que ele fez com Eva? Aí tudo bem. O diabo então se rebelou, Deus expulsou ele dos céus, mandou ele para essa terra. E ele veio para essa terra aqui. Aí Deus criou Adão e Eva. O que Satanás fez com Eva? Fez a mesma coisa que ele quis fazer com Deus. Eva, Deus sabe que no dia que você comer dessa fruta, você vai ser igual a Deus. Então ele sugeriu para Eva o seguinte: vamos fazer o seguinte, assume uma atitude de independência. Vai ser independente. Vai ser criador, não se sujeita como criatura, não. Vai ser criador. E meus queridos, Eva tomou do fruto
comeu, deu para Adão, comeu, e com aquilo eles perderam a íntima comunhão que eles tinham com o seu Criador. Por que eu estou contando essa historinha? Para eu fechar com vocês um princípio. Qual princípio? Uma criança que decide demais, de criancinha, que decide demais, pode estar assumindo a postura de eu quero ser igual a Deus. E ela não estar se sujeitando à condição dela de criação. Ela é filha dos pais dela. Ela não manda. Ela se sujeita. Vocês estão conseguindo entender? Obviamente que eu não estou falando de um governo autoritário, perverso, de pai e mãe. Estou falando de um governo coerente. Eu não estou falando de nada exagerado. Então, um filho, ele tem que ser criado durante alguns anos para ele se sujeitar amorosamente à autoridade de pai e mãe. Queridos, não se sujeitou à autoridade de pai e mãe de um jeito adequado, a pessoa desenvolve rebeldia contra Deus. Bateu boca com pai e mãe, vai bater boca com o marido. Vai bater boca com o professor. Vai bater boca com o guarda de rua. Vai bater boca com o pastor. Vai bater boca com Deus. Vocês estão me entendendo? Não se submeteu. Tem esse instinto. Eu vou falar algo forte. Uma criança que não aprende a se submeter, eu vou falar algo forte. Uma criança que não aprende a se submeter, ela vai desenvolvendo dentro dela um instinto maligno. Com certeza. Porque a rebelião, a Bíblia diz que é como pecar de feitiçaria. Por isso, existem duas lições que são vitais na vida de um filho. Filho tem que saber lidar com verdade, porque Deus é verdade. Deus não habita onde não há verdade. E um filho tem que aprender a lidar com sujeição. Ele tem que aprender a vergar. Existe uma frase, ela não está nas escrituras, então você vai me ouvir com muita reserva. Mas ela denota uma certa verdade. Tem uma frase que diz assim: quem não verga, quebra. E para os que são mais velhos aqui, sabem que isso é uma realidade da vida. Quem não verga, quebra. O empresário que não verga aos princípios de economia, quebra. Isso vale para um filho. Que aquele que não verga diante da orientação do pai e da mãe, quebra. Então, essa instrução que a Bíblia está trazendo é uma instrução para que docilmente guardem isso. Não é por imposição, para que docilmente o filho vá vergando com a gente. Ele vá gradativamente vergando para a gente. Por isso, meus queridos, uma mãe onde ela sozinha põe limite no filho é pedir para criar resistência em filho. Eu sou uma mulher, tá bom. Eu vou ensinar o filho, tá bom. Eu, como sou mulher e não ponho limite, quantas vezes eu vou falar para o filho? 20. Filho, 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 filho. E eu vou falando, e quanto mais eu falo, mais ele aprende a resistir ao que eu estou falando. Ou ele bate boca comigo, mas eu não vou fazer. Ou ele aprende a não me ouvir, o que é uma resistência velada. Vocês estão entendendo? Ele simplesmente não me ouve. Né? O André teve um período, ele estava com uns 7, 8 anos, a Alessi me chamou e falou assim: César, eu não sei mais o que fazer. Porque o André deu de dizer agora, já já, daqui a pouco, agora não. Tudo isso é bonitinho, mas isso é resistência? Isso é maligno? Oh, não é aquela resistência que diz, não vou fazer. Mas é aquela resistência que diz assim,
daqui a pouco e fica tudo esquecido. Vocês estão me entendendo? Isto é maligno. Com quanto menos o filho vergar, tanto melhor para nós e para o filho. Joaquim, não, faz isso não. Se ele não vergar assim, Joaquim, com quanto menos ele vergar, docilmente, com quanto menos ele vergar, melhor para ele, melhor para nós. Não há pecado mais sério na vida do que o pecado da independência. De eu não depender de Deus e daqueles que Ele me deu. Não há pecado mais sério do que esse. Amém? Amém. Vamos um pouquinho mais. Vamos lá. Eu acho que nós paramos em Provérbios 19, 18. Foi isso? Abram lá. Provérbios, abram no livro de Provérbios. Deixa eu partilhar com vocês os textos. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te exceda a ponto de matá-lo. Então, a correção, ela tem que ser leve. O que fazer com aquele filho que você... Lembra como é que se disciplina? Leva para o quarto, não faça em público, leva para o quarto, senta na cama, olho no olho, diz para ele o que ele fez de errado, que você já havia alertado várias vezes, deita ele aqui no seu colo, abaixa cuequinha e calcinha, porque se você bater por cima da calça, produz dor. Tem que produzir dor, então abaixa cuequinha, calcinha, ai, vai doer, ele possivelmente vai chorar, você vai abraçar ele, vai deixar ele chorar com você, porque aí você está transmitindo a ideia de que você detestou a prática dele, mas ama a pessoa dele. Você está transmitindo uma prática muito coerente, muito correta. Deixa ele chorar, ora com ele. Sem dor, não há arrependimento. Tudo bem? É uma verdade que eu posso alcançar a dor, eu posso alcançar, aliás, o arrependimento só por falar. Mas tem que ter dor. Não te exceda a ponto de matá-lo. Uma varadinha é o suficiente. Lá em casa eu segui uma regra. Eu dava 2 varadas somente em 2 condições. Quando o pecado era acumulado, tinha mais de um erro, ou o que raramente acontecia, porque a gente levava bem em ordem, ou quando era mentira. Gente, mentira é desesperador para você educar um filho. É desesperador. Então nós ensinamos desde cedo que mentira era um pecado diferenciado. Até que idade vai a vara? Lembram? Oi? Entre 6 a 8. Porque também tem criança que cresce muito. Como é que você pega uma criança que cresce? Gente, tem criança que tem uma nádega desse tamanho. Como é que você pega uma criança dessa, põe aqui disciplina? Não dá para fazer isso, né? Então, até por respeito à sexualidade da criança, a gente vai em torno dessa fase aqui. Pode ser um pouco antes, pode ser um pouquinho depois, mas vai ser em torno dessa fase aqui. Tudo bem? Vamos lembrar. Que idade a memória é formada? Aos 4. Então, abaixo dos 4, a disciplina tem que ser rápida. Senão a criança não associa. Depois dos 4, dependendo do grau de estresse que a mãe está, do nível de dificuldade, do tipo de coisa que ele fez, dependendo da memória, pode virar e falar: filho, eu vou falar com o seu pai vai resolver com você. Pronto. Quando que a mãe exclui o pai e ela tem que disciplinar?
quando há um enfrentamento da criança com a autoridade da mãe. Quando a criança está enfrentando a autoridade da mãe. Então aí a mãe tem que resgatar a autoridade dela. Fora isso, vamos pegar o exemplo que o Noel está dando. A mãe vai lá e fala, eu vou intervir ou não? Pode e deve. De que jeito? Querido, vem cá. Você está entendendo o que tua mãe está falando? Porque o homem, ele transmite com rapidez os assuntos que a mãe demora. Se a mãe for falar algo para o filho, quanto tempo ela leva? Ela vai levar uns 10 minutos. O homem fala em quanto tempo? 1 minuto. 2 minutos. Pã. Então a comunicação, e como Deus deu para o homem o poder de pôr limite, o homem fala, o assunto penetra dentro da cabeça da criança. Um homem pode tirar a autoridade da mulher ou a mulher tirar a autoridade do homem apenas quando o outro estiver irritado. E aí ele for fazer um estrago, porque a Bíblia faz uma proibição, é o próximo texto que nós vamos ver, de disciplinar com raiva, de disciplinar irritado. A Bíblia faz uma proibição. Então, se eu estiver irado e for disciplinar a criança, se entrar na minha frente de um jeito inteligente, sábio, César, deixa que eu vou falar com eles. Ela fazer isso, ela está me protegendo e protegendo as crianças. Vocês estão conseguindo entender? A mesma coisa, se a mulher estiver irritada, explodindo, eu posso ler espera, deixa que eu vou resolver. Deixa que eu falo com eles. Então, aquele que tiver sereno, que não tiver surtado, numa linguagem bem moderna, né? Antes de surtar, deixa que o outro vai lá e resolve, para proteção. Cada criança tem um temperamento. Tem criança que é fácil, tem criança que é difícil, tem criança que é falante, tem criança que é quieta, tem criança que é tímida, tem criança que é para fora. Cada criança tem um jeito. Nós temos que, com justiça, aplicar o mesmo princípio dentro do temperamento da criança. Então nós não vamos aplicar do mesmo jeito. Nós vamos aplicar o mesmo princípio de formas diferentes. Eu não sei se está fazendo sentido. Eu vou aplicar o princípio da correção. Um vai ser só com fala, o outro vai ser com a fala e com a dor. Eu vou, por exemplo, é fácil de explicar pela vida financeira. O que gasta mais, vestir um menino ou a menina? Mas a gente está cuidando e vestindo os dois. Só que a gente senta e explica, filho, é mais caro vestir uma menina. Culturalmente é assim que funciona. Então nós vamos gastar mais. Então eu estou cumprindo o mesmo princípio, vesti-los de forma diferente. Tá? Eu posso avisar a criança? A próxima você vai. Deixa eu te dar uma dica. A surpresa é tão boa. Por que um pai vira e diz, olha lá, a próxima, vou contar até 3. Por que a gente faz isso? Porque fica na promessa. E, gente, é um treino. Se você diz, a terceira vez eu vou corrigir. Você está na primeira, o que ele sabe? Tem a segunda. Segunda vira 5. Então, ele vai levar para a segunda, leva para a terceira. Usa do elemento surpresa, ou seja, ele não sabe se é na primeira, na segunda, na terceira, na quarta ou na quinta. Ele não sabe quando vai ser. Usa o elemento surpresa que ele fica mais atento. A birra merece punição? Uma criança só entra em birra quando ela não é corrigida no dia a dia. Uma criança que é corrigida no dia a dia não vai fazer birra. A criança pode querer? Pode e deve. A criança pode fazer birra no que ela quer? Não. Porque ela tem que ser ensinada a se sujeitar à vontade dos pais. Quando é que eu sei que uma criança se arrependeu? Tá? Quando João Batista começou a pregar, João Batista pregou o seguinte, veio toda a região, ele foi batizando, aí chegaram os fariseus, os religiosos. E aí ele vira para os religiosos e diz assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependimento tem que ter fruto.
Eu tenho que ver aquele arrependimento. O fruto, são 4 os frutos de arrependimento nas Escrituras. Tá? Provérbios 29:18 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Os 2 primeiros frutos, confessar e deixar. Tá? E se deixou, já é um sinal de que ele pode não ter falado, mas se ele abandonou, já é um sinal de que ele entendeu aquilo naquele momento. Os outros 2 frutos, tristeza, segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, e vergonha, Romanos, capítulo 6... Oh, desculpa, obrigado, eu confundi. Provérbios 28:13. 29:18 é sobre a profecia. Provérbios 28:13. Os outros 2 frutos, então, tristeza e vergonha. Então você dá uma olhadinha se isso apareceu. Lembrando que eles são crianças, então isso vai aparecer de que jeito? De forma pequenininha, até porque o que eles estão fazendo não é muito significativo. Tudo bem? Então, outra coisa que você pode fazer, filho que não fala, a gente garimpa. Esse filho é chato. Porque a gente tem que ir lá e tem que perguntar, tem que indagar, para ver como é que ele está entendendo. Gente, filho que não fala é um perigo. Porque o que está lá dentro dele? Surpresas. Então, o que a gente faz? A gente pergunta. Mãe faz isso de forma excepcional. Tá. Façam 3 distinções. 0 a 6. 6 a 12. 12 a 18. Tá? Eu poderia até, talvez, dar as principais características para vocês de cada fase, mas nós não temos tempo agora de fazer isso. 0 a 6, quem der atenção leva. 6 a 12, a gente se liga no pai do sexo oposto. A menina se liga no homem, o menino se liga na mãe. Por quê? Porque eu vou aprender afeto de um jeito saudável. Gente equilibrada a nível afetivo, que sabe interagir, uma mulher que sabe ser mais afetiva, mais romântica, mais cuidadosa, ela nesse período esteve próxima do pai. Um menino que é mais gentil, que é mais dócil, que é mais cuidadoso, ele esteve próximo da mãe. Aqui a gente trabalha a questão afetiva do filho. 12 a 18, o filho se liga no pai do mesmo sexo. E ele vai aprender os papéis. A menina aprende a sentar, a fazer higiene, a fazer algumas coisas em casa. O menino aprende a lidar com coisa pesada. Só que em todas essas etapas nós temos algumas coisas que são as mesmas. Vai variar um pouquinho de etapa para etapa, mas são assuntos que nós vamos ter em toda a formação deles. Um dos assuntos, limites. Tem criança que é mais insistente no limite. Ele quer sempre um pouquinho a mais. Como o ser humano tem a tendência de querer ser Deus, ele quer ir sempre um pouquinho a mais. Vocês estão me entendendo? O teu, ele vai resistir por quê? Porque esse assunto de limites, ele quer um pouquinho mais. Ele quer avançar um pouquinho mais. Está entendendo? O que agrava isso daqui? Digamos que essa casa não tenha pai, o pai seja meio passivo e só tenha a mãe. A mãe é que é mais firme. O assunto de limites vai ficar mais difícil? Vai. Porque quem põe limites é a figura do pai. Está fazendo sentido? Digamos que o pai e a mãe irrite o filho. Irrite. Compare com o primo, exija desempenho, toda uma série de coisas que nós vamos ver depois. Digamos que os pais façam isso. O filho vai ficar mais abusado nos limites porque está irritado? Vai. Olha o que a irmã diz. Que ela tende a ser mais dócil. Mas aos 14 anos, com o pai casamenteiro que ela tinha, ela foi criando mais resistência. Vai abusando mais dos limites. Não quero, não vou. Por quê? Porque está irritada. Irritou filho,
tudo agrava. Tudo vai ficar mais grave. Fez sentido? Depois dos 8 anos, entre 6 e 8 anos, suspendeu a vara, você entra com punição. Suspendeu a vara, você entra com punição. Até que idade vai a punição? Até a maioridade. O que é a maioridade? 18, 21. O que eu vou falar, vocês vão achar um escândalo e os irmãos que estão ouvindo vão achar um escândalo. Particularmente, eu acredito que a formação de um filho é até 30 anos. Obviamente que aos 30 anos ela é muito esporádica. O que tira o filho debaixo deste governo? Casamento. Casou, saiu debaixo desse governo. Aí cabe só sugestões para a vida do filho. Mas até os 30, se porventura ele estiver dentro de casa, tem uma outra coisa que, querido, eu não gostaria disso. Eu não quero aquilo outro. Agora, casou, a ordem das escrituras é deixa, pai e mãe. Nós já falamos sobre isso lá atrás. Aí o máximo que a gente pode é dar sugestões, nada além disso. Tudo bem? Ou, digamos que a gente tem uma situação muito grave. Digamos que a gente tem uma situação de uma filha espancada. A gente vai lá e arranca ela, se precisar, no tapa. Né? A gente vai e faz alguma coisa desse tipo. Tudo bem? Compreendido? Tá? Esse versículo é importante. E nós temos 10 minutos. Provérbios 22:8 diz assim: o que semeia injustiça colherá males, e a vara da sua indignação falhará. Então a Bíblia está dizendo o seguinte: bom, vamos definir. O que é alguém indignado? O que é alguém indignado? Ele pensa bem na pessoa, o bem dela, e ela atrai ele fazendo alguma coisa. Se não perdoou por alguma coisa que ele fez. Tá, ela está indignada. Qual o sentimento que uma pessoa indignada tem? Ela tem raiva? Todo indignado tem raiva? Sim e não. Ela está ferida? Toda pessoa indignada se sente ferida, ressentida e até com raiva. A Bíblia está dizendo assim: a vara da indignação falhará. Nós nunca podemos bater feridos. Nunca. Quem aqui foi pai bravo? Os pais mais velhos. Já. Quem aqui foi pai bravo, levanta a mão. Levanta alta a mão. Certo? Presta atenção no que eu vou dizer. Pais bravos, pai ou mãe brava. Primeira reação do filho: medo. Isso vai até cerca dos 9 anos. Segunda reação do filho, com pais bravos: mentira. Ele dá o nó no pai mentindo. Isso vai até os 15 anos. Se avançar, dependendo do grau de braveza de pai e mãe, se avançar, a terceira fase é briga, enfrentamento, que pode ser verbal ou físico. Depois dessa idade aqui, o sujeito cresce, incorpora, e se não cuidar, sai nos tapas com pai ou mãe. Vocês estão me entendendo? Isso daqui é o que um pai bravo faz. Só que aí, semana que vem, eu tenho uma pergunta a ser feita. Se um de nós aqui foi espancado, recebeu muito castigo, muita punição, ou teve muito atrito com pai ou mãe, vai ter o risco de ter medo de corrigir seu filho, ou de corrigir com muita dureza. Pode acontecer qualquer um dos dois extremos. Quem sofreu demais esse processo, ele pode ter medo de disciplinar o filho, e aí se tornar passivo,
Ou ele pode fazer com o filho mais ou menos como foi feito com ele. E aí ele vai repetir o padrão. Então eu quero trabalhar um pouquinho mais esse versículo com vocês semana que vem. Tudo bem? Nós vimos 2 versículos só, porque o assunto envolve filhos e envolve mais tempo. Tudo bem? Amém?